Boa noite, galera! Tudo bom? Muito feliz, Pedro, geração de Daniel, numa nova configuração. Cara, hoje tenho certeza que isso aqui vai impactar a tua vida. Vai impactar a vida daqueles que você conhece. Distribui, dá o like, compartilha, porque hoje a gente vai falar de um assunto super relevante, né? O tema, ele é livre, mas a gente vai discorrer em diversos assuntos bem bacanas, que eu tenho certeza que vai alimentar a tua fé, né? Vai te puxar para cima e vai te dar um alinhamento aí na palavra, nesse dia a dia que a gente enfrenta, nesses desafios que nós temos como crentes nesse mundo. Então, fica ligado, vai ser muito maneiro, a gente está muito feliz. Esse aqui é um novo formato de geração de Daniel, tá? Onde a gente tem como missão levantar uma geração que confronta o pecado, que confronta o mundo, né? Então a gente quer incutir isso no teu coração, quer te fazer levantar, ter essa chama ardendo dentro do teu peito, dentro do teu coração por Cristo, por Jesus, né? E então estou muito feliz, quero mandar um abraço aí para o meu pastor. Obrigado, pastor Hélio, que abençoa muito a nossa vida. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade, né? A gente está feliz pra caramba. Mandar um abraço para o Nick, mandar um abraço para o Gabriel, tá? E antes de anunciar quem é o convidado dessa noite, né? Antes de mostrar aqui tudo como vai ser, quem são as pessoas, eu quero apresentar aqui quem está comigo hoje, do Ministério de Geração de Daniel, é o Júnior Mendes, né? Fala aí, galera, tudo bem? Boa noite. A gente está com expectativa lá em cima, porque a gente crê que esse novo formato, a gente crê que esse bate-papo que a gente vai ter vai ser muito edificante. Então, não perde essa oportunidade, já clica aí, já dá o seu like, já pega esse link, compartilha aí com o seu amigo, com seus familiares, com toda a galera que cerca você aí nos grupos de WhatsApp. Tenho certeza que o tema que a gente vai conduzir aqui hoje é um tema que vai edificar muito a tua vida, porque é de fato um tema que está aqui evidenciado nessa geração, né, que a gente vive. Então, cara, é isso aí. Fica com a gente que eu tenho certeza que vai ser muito bom aí, papo geração de Daniel aí nessa noite. Legal, bacana, Júnior, vamos embora. Cara, eu estou com um convidado muito especial. Eu orando por esse momento, Deus trouxe ao meu coração essa pessoa e compartilhei com o pastor Hélio, ele super aprovou. É uma pessoa que eu admiro muito, eu conheço pouco, mas eu admiro bastante, eu acompanho um pouco distante, mas do que eu conheço dele, eu admiro demais, admiro a história dele, e tenho certeza que vai contribuir demais para a tua fé, vai contribuir demais para perguntas, para desafios que você hoje deve alimentar no seu homem interior, sobre o propósito, sobre o evangelho na tua vida, sobre a tua conversão, sobre o teu chamado. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, porque sempre que eu escuto uma palavra desse homem de Deus que está aqui com a gente, sempre que eu escuto uma palavra, me alimenta muito, né? A última vez que ele esteve aqui na igreja pregando foi sensacional, foi muito bacana, trouxe diversos ensinamentos ao meu espírito, né? Deus ministrou demais na minha vida, e não é à toa que ele está aqui hoje, Deus trouxe ele ao meu coração, tá? É o Gilson Farias, pastor Gilson Farias. Hoje ele é da Nova Vida, Família da Fé, em Madureira. Eu li um livro que ele escreveu lá atrás, né, sobre namoro, casamento, e um livro bem bacana. Quem me deu foi o pastor Marquinhos. Eu li esse livro, achei muito bacana. E, cara, deixa ele falar dele, né? Deixa ele falar dele. Está aqui com a gente o pastor Gilson Farias. Fala, galera, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Sou aí, estou lá, Nova Vida de Madureira, sempre fui da Nova Holanda, mas há 6 meses aí, nos últimos tempos, fui enviado para a igreja de Madureira. Estamos lá num trabalho sensacional. Deus gosta, né, Pedro? Estava falando com o Pedro que eu sempre Deus me chama para os evangelistas, Deus chama para alguns lugares que nem todo mundo vai, né? Então eu estava lá na Maré, né, complexo de favelas da Maré, pregando o evangelho, revelando Jesus. Aí Deus falou, você vai sair, cara, se prepara que está indo para outra missão, tem um outro propósito em outro lugar. E a gente tinha planejado lugares, né, diferentes, região dos lagos, pensando no Recreio.
Daqui a pouco veio Madureira. Né? Aí fui para Madureira, cercado lá, Serrinha, Cajueiro, Congonhas, só alegria. Sou casado com a Cris, sou pai da Mirella, mando um beijo para elas todas, a nossa igreja em Madureira também, a Nova Vida. Estamos vivendo um tempo incrível e a Academia da Fé é minha casa também. O pastor Hélio é um mestre, é um professor, alguém que já semeou e ainda semeia muito na minha vida. E eu acredito demais na relevância, na importância dessa igreja para o corpo de Cristo, para a igreja brasileira, mundial. E eu creio, cara, que esse projeto aqui, esses podcasts, esse propósito da Geração de Daniel vai impactar você. Não só hoje, mas a cada vídeo, a cada lançamento, pode clicar e aprender, receber de Deus. E hoje, prepara aí, mano. Não sei se você acredita, já manda esse contato, compartilha aí com a galera, já chama pra rapaziada, bota no grupo da família, bota um montão de vacilação lá, um montão de parada de política, esquerda, direita, não, taca Jesus na vida deles e vai valer a pena. Valeu? Tu tocou no ponto maneiro, Gilson. A gente, nós, assim, evangelista, pastores, todo mundo, mas assim, mais o evangelista, acha que vai para Nova York, ministério em Nova York, Paris, mas aí, Madureira. Meu Deus do céu. Então, irmão, estou também querendo. Acho que esse papo aqui, vamos despertar evangelista que vão estar nos assistindo, querido. Então, já uma missionária aí andou pregando e hoje eu estou repetindo a mensagem dela, ó. Prepara. Amém. Vamos lá. Na última vez que você esteve aqui, Gilson, me chamou muita atenção, eu quero começar desse ponto, tenho certeza que vai abençoar demais a vida das pessoas como abençoa a minha, mas me chamou muita atenção, você teve um momento na sua vida, você jogava futebol, quase que profissional, estava ali já naquele momento de viver do futebol, e parece, pelo que eu entendi, no dia, você me corrige, mas você teve um encontro com Cristo, você decidiu pelo ministério, você foi chamado e você teve que tomar uma decisão ali, no teu caso, foi uma decisão que você teve que tomar e isso transformou radicalmente todos os teus planos, modificou todo o teu planejamento de vida. Então, fala um pouquinho para a gente desse momento. Você também estava, você tinha, na época, sua namorada. Me fala desse momento, onde você estava, no clube que você jogava, esse momento e esse encontro com Cristo e essa mudança de planejamento de vida. Acho que foi ali, você se encontrou com... foi como Paulo, estava indo para Damasco, e de repente teve um encontro, então mudou tudo. Verdade, verdade. Eu, na verdade, já estava em Cristo, mas ali foi uma nova experiência. Eu me converti com 17 anos. Eu conheci Jesus, eu comecei a frequentar a igreja, fazer visitas lá com a minha mãe, e Jesus me alcançou, fazendo uma proposta para eu viver em família, para eu colher novas sementes, diferente daquilo que eu estava vendo, sempre a minha família frutificar de uma maneira. Eu nasci num lar onde eu tive lá pais separados, tive uma história de divórcios, de separações dentro da minha parentela, a Cris também, nós tivemos esse histórico aí. E quando eu comecei, minha mãe se converteu, cara, e minha mãe sempre foi meio da zoeira, doideira, assim. E de repente minha mãe conheceu Jesus, cara. Minha mãe começou a ir para uma igreja, eu falei, cara, minha mãe está diferente, minha mãe está mais de boa, está devagar, parada é essa? E eu comecei a ir, visitar, até que ela chegou, Nova Vida de Bom Sucesso, que a outra igreja era longe, e eu fui com ela, e um dia, meu irmão, um culto mexeu comigo, e o cara falou, cara, você quer colher novas sementes, novos frutos? Plante novas sementes. Você está disposto a abrir mão daquilo que você tem vivido para fazer o que eu tenho te chamado? Viver comigo, viver com Cristo e colher algo diferente no seu futuro aí, familiar? Eu falei, cara, eu quero isso para a minha vida, eu quero Jesus, eu quero Cristo. Então, eu decidi seguir a Jesus. Foi em 99, dia 4 de março de 1999, eu me rendi a Cristo. Mas aí você estava jogando bola. Então. Você tinha como proposta de vida, cara, seguir a tua carreira no futebol, mas você já era crente, pelo que você falou, já tinha se convertido com essa idade. Não, você converti com essa idade. Se converteu com essa idade. Então, você vivia no mundo do futebol ali, comunidade e tal, de repente encontrou Cristo. Aí eu
Porque lá na infância, adolescência, eu já joguei, né? Eu joguei no Vasco, Madureira, só que aí a adolescência eu larguei, não queria mais. Aí quando eu voltei para Cristo, cara, veio essa questão do futebol profissional de novo, né? A proposta de eu voltar para o clube, de eu estar caminhando para essa vibe. Então eu voltei para um clube, voltei para o São Cristóvão, né? Veio uma oportunidade que eu não queria mais esse negócio de treinar, e veio uma oportunidade, eu voltei a jogar, mas agora crente, pregando o evangelho, servindo a Jesus, crescendo em Cristo, conhecendo quem eu era em Cristo, nova criatura, e Jesus, futebol. Só que eu comecei, irmão, mergulhar em Cristo, na escola, fazendo a escola, aprendendo sobre fé, sobre quem eu era. E, cara, chegou um tempo onde a minha paixão não era mais a minha profissão. A minha paixão era Cristo, né? E chegou um tempo da minha caminhada, né? Eu tinha 26 anos, onde eu tive a percepção de Deus me perguntar, cara, e se eu te pedir para abrir mão do futebol? Você tem coragem de deixar tudo? Né? Eu falei, Deus, você está doido, está maluco. Meus pais vão falar que eu estou maluco. Eu morava na casa dos meus pais, solteiro, empresário, meus amigos vão falar que eu estou doido, que eu estou neurótico com essa parada de igreja. Mas aquela pergunta foi séria, né? E me levou a repensar. E, cara, se posso dizer, eu até disse para Deus que eu acho que eu não teria coragem no primeiro momento, mas eu falei, Deus, eu preciso te dizer sim. Se eu estou te dizendo não, é porque o futebol está em primeiro lugar na minha vida, e não o Senhor. Né? Então, eu saí dali com aquela questão, mano, e comecei a orar, não tive mais paz. Até que um dia Deus falou algo comigo, eu quero deixar isso para você, irmão. Deus falou assim para mim, se eu estou te pedindo algo que você gosta tanto, você acha mesmo que eu, como seu pai, não tenho algo melhor para te dar? Incrível. E esse tempo aí, quanto tempo que você viveu nesse conflito aí de responder aquilo que Deus já estava falando no seu coração e o outro lado lá também falando forte ali com você e ficou, né? Porque às vezes a gente fica no imediatismo, né? De Deus fala uma coisa, a gente fala, caramba, é o meu chamado, é a minha vida profissional, é aquilo que eu tenho, que eu busco. Quanto tempo que levou isso e como é que você lidou aí com esse tempo? Então, nessa resposta em especial foram algumas semanas. Como eu falei, eu não tive mais paz, cara, depois que eu dei esse não para Deus. Sabe, aquilo ficou arranhando, sabe? Não desceu legal. Eu falei, caraca, Deus não é o primeiro. Eu me achava super crente, né? Estou super bem. E quando aquela pergunta de Deus veio e me mostrou que ele não estava no trono, né? E eu, cara... Então, eu fiquei algumas semanas com isso. E até que em um momento de oração, eu percebi, né? Parece que eu não vi nada, né? Que a gente faz aquela parada... Eu não ouvi nada, eu não tive uma visão, mas eu tive no meu espírito essa impressão de Deus falando, cara, você acha mesmo que eu não tenho algo melhor para você? Né? E eu caí em prantos ali, chorando na sala de casa. Eu falei, Deus, eu entrego, o que o Senhor quer? Fala para mim, o que o Senhor quer de mim? Por quê, cara? Todo mundo achava que eu ia arrebentar. Eu já era profissional, eu assinei contrato profissional com 17 anos, né? Eu já estava com 27, mas, cara, toda hora batia na cara do gol e não entrava, sabe? A possibilidade de eu voltar para o Vasco, possibilidade de eu ir para a Europa, tive no Avaí, em Florianópolis, tudo certo, saí daqui, o treinador escolheu para jogar um Brasileirão lá da segunda. Quando chegou lá, mano, deu tudo errado. Aí eu falei, que é isso, mano? Foi o pastor, o bispo Jocelino foi orar por mim, né? Minha mãe, ora por ele vai para Florianópolis, não sei se volta, não sei quando volta, aquela coisa de mãe. Minha namorada, hoje é minha esposa, na época chorou pra caramba, vamos ficar muito tempo longe. Cara, tudo certo. Era ir, assinar contrato, passar um tempo lá e beleza. Irmão, chegou lá, deu tudo errado, tudo ao contrário. Em uma semana eu voltei. Não sei se era praga de pastor, irmão, mas toda vez que falava com o pastor, o negócio dava para trás. Tem pastor que manda praga, né? Pelo amor de Deus, irmão. Teve outra para a Europa. Tudo certo, passamos 20 dias, 30 dias, não me engano, em Araruama, fazendo a pré-temporada. Era também uma peneira, porque só iam viajar 18 para ser vendido lá fora. E, mano, tudo certo, fui, joguei, era o titular da parada, me machuquei lá no meio do caminho, mas curado, voltei. Fiquei entre os 18, passaporte, e na volta falei com o meu pastor. Falei, pastorzão, daqui uns 4, 5 dias devo estar viajando. Para onde? Para a Europa, cara, vamos para uns 3 países aí, vamos jogar. E volta quando? Eu falei, minha intenção é que eu não volte.
Aí ele, que isso, meu filho? Não. Queria te perder de jeito nenhum, né? Pô, perder meu camisa 10 aqui, não tem como, né? Ô, Júnior, me Ele quebrou. fez a oração que... Ele fez a oração quando o ficar, ficou. Não, mas agora Faz você tocou ele num ponto ficar. legal. Você tocou num ponto legal. Romanos 8, 28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O bacana, um dia Deus trouxe isso no meu espírito, sabe? O Espírito Santo, porque a gente costuma falar deu tudo errado. Mas essa expressão deu tudo errado, ela é relativa. Deu errado para quem? Deu errado na visão de quem? O plano de quem que deu errado? Então, na verdade, não deu errado. Deu certo. Porque hoje você está aqui, um homem de Deus, abençoando vidas, Deus agindo em você e através de você. Né? E quantas pessoas não conheceram a Cristo porque você levantou a mão um dia e obedeceu, né? E é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer trazer com esse nosso papo, é que as pessoas entendam que a sua obediência, né, ela vai abençoar pessoas, né? Então esse deu errado, na verdade deu certo, né? Mas a gente julga que deu errado. E quantas vezes a gente passa na nossa vida, né? Aquele negócio de tipo, cara, dá tudo errado, tá dando errado, a gente começa, né, né? E como é que foi isso? Porque você também achou que deu errado, né? E como é que você ficava ali com Deus? Fala, cara, pô. Era um desafio, né, cara? Imagina, eu ouvindo o pastor Hélio, na época, o Hélio Fragari eram pastores lá em Bom Sucesso, e ouvindo eles falando de fé, de crescimento, eu falei, rapaz, eu tinha feito os passos, eu declarava, eu confessava, e ano após ano não dava certo aos meus olhos. Né? Parece que eu não crescia, as pessoas olhavam para mim, pô, tadinho do Júnior, né? Me chamavam de Júnior lá em casa, tadinho do Júnior, meus amigos, caraca. Meu xará aí, né? Xará, é verdade. Né? Pô, mano, as galera da comunidade que jogava bola, falava, caraca, mano, o que acontece? Só não dá certo contigo, velho. Tu é crente, pô, tu joga bola, mas caraca, parece que nunca vai. Só que eu não sabia, mas eu estava crescendo. Deus estava crescendo, fazendo crescer minhas raízes. Estava me aprofundando em Deus, né? Minhas raízes estavam indo para o ribeiro das águas, né? E aquele que confia no Senhor é esse, né? Ele não receia quando vem um calor, né? E as folhas estão sempre verdes, mesmo no tempo de sequidão não deixa de dar fruto. Então, esse tempo, eu digo que foi um tempo de deserto, mas foi um tempo de preparo, foi um tempo de experiência, né? E como essa passagem de Romanos 8, 28, né? Que tudo coopera, e no 29 ele diz, né, que pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, certo? Então, as coisas cooperam não é para o bem-estar, é para Cristo ser formado em nós, é para eu ser. Então, as coisas cooperaram, então até as coisas difíceis, as portas fechadas, aquilo que não deu certo, cooperou para formar mais de Cristo em mim. Né? E para eu ser levado para o lugar que ele queria. José estava dando errado, foi traído, irmãos, vendido, foi injustiçado, estava dando errado. Pelo contrário, estava formando, conduzindo ele para o lugar, para o propósito. Então, eu acredito que eu podia estar com muito mais dinheiro do que eu estou hoje, mas não ia estar feliz como eu estou, com minha família, frutificando, alcançando pessoas, e com aquele sentimento, a impressão, a testificação, cara, eu estou no lugar que Deus quer. Eu estou vivendo o tempo de Deus, o modo de Deus, e está maravilhoso. Na verdade, quando o crente entende que o reino funciona com resposta, quando você não responde, fica aquele negócio, cara, te incomodando, né, te arranhando. E quando você entende que, cara, o reino ele funciona com resposta, você precisa responder a Deus, né? E quando você responde, cara, é diferente, né? Quando você não responde, cara, é diferente. E você tocou num ponto bem legal, que eu tenho também muito no meu espírito. Um dia, também ali com Deus, né? Cara, tá dando errado, cara, meu chamado, pô, preciso frutificar, preciso... Sabe, é essa coisa que a gente passa, né? Que a gente vai falar bastante aqui. Mas Deus um dia falou comigo, tá dando errado, vamos lá. José passou por aquela situação, né? Aparentemente estava dando tudo errado. Gideão, aparentemente estava dando tudo errado. Davi, aparentemente estava dando tudo errado.
né? E se você pegar todos os homens de Deus, todos, sem exceção, aparentemente eles estavam no lugar errado, dando tudo errado e tudo perdido, né? Mas você consegue ver claramente que é Deus, como você falou, preparando, ajustando e trazendo para, né, se formando neles, trazendo para até que eles estivessem preparados para alcançar aquilo que eles precisavam alcançar, né? Mas esse período aí de preparo é desafiador demais, né? Até porque tem família envolvida, né? Tua esposa, na época, era tua namorada, né? Acho que é legal também falar um pouco disso para a galera. Esse lance que você falou de preparação de tempo, eu acho que ele é muito desafiador porque a gente nunca sabe qual é o tempo, às vezes, né? Pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos. E aí, quando a gente estava falando disso, veio aqui ao meu coração Jeremias 29:11, que diz: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano, né? Plano de dar a vocês esperança e um futuro, né? E quando a gente entrega a nossa vida a esse plano e esse propósito de Deus, tudo dá certo. Mas às vezes tem esse tempo, né? E é desafiador também. E assim, eu esperava que eu dar um chute certo, fechar um bom contrato para eu casar, irmão. Imagina, jogador, beleza. Mas eu tinha um outro jogo lá no meu namoro, que o jogo tinha que ficar no 0-0 até eu botar o anel do poder no dele, irmão. Então eu tava lá no deserto danado. Ainda tem essa pressão ainda, né? Pressão da família, pressão da namorada. No caso dele, ele estava... É um namoro cristão de verdade, né, cara? Ele estava... ele ficou 8 anos, né? É melhor ele contar, né? Mas... então, assim, a pior pressão, irmão, era a pressão hormonal. Os hormônios que Maluco, as vontades, entendeu? Tinha hora que eu tava tipo Homem-Aranha, irmão, subindo pelas paredes, certo? Então, o dizer não para mim, para minhas vontades, eu aprendi isso. Eu aprendi que ia valer a pena eu honrar, eu abrir mão da relação sexual ali, né? Eu esperar para o casamento. Assim, cara, eu acredito muito naquilo que a Bíblia diz, nos ensina, nos princípios da palavra. Sabe, eu acredito que nada é para o nosso mal. Está escrito, mano, são princípios de Deus, revelados, né? A palavra rema ali para os nossos corações, é para o nosso bem, é para cooperar para Cristo ser formado em nós, para nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas, cara, foi desafiador demais, sabe? Esperar esse tempo, né? Suportar as pressões, continuar dizendo sim para Jesus toda semana, todo ano, toda virada de ano. E aí, não foi esse ano, cara, mais um ano que eu declarei, que eu profetizei, e não aconteceu, mas eu vou decidir honrar, como José. Pô, foi decepção, mas, cara, eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá, mas por quem Ele é, cara. Então, é importante, deixo outro recado para você. Cara, não se acomode com o ser da igreja, ser cristão, ter uma crença, uma religião, ser membro de um ministério, ser pastor, cantor. Não, cara. Descubra quem Deus é e quem você é nele, cara. Identidade e paternidade, sabe? Isso é importante demais, nós precisamos. Então, eu tive o privilégio de conhecer isso no início da minha caminhada, quem Ele é e quem eu sou nele. Então, a partir daí, eu entendi que todo o resto foi consequência. Se eu estou nele, cara, eu tenho um pai que me ama, que cuida de mim. Ninguém me ama mais do que ele, ninguém quer o meu bem mais do que ele. Eu falei, cara, então se eu estou na vontade dele, se não foi até agora é porque ele não quis, é porque ele tem algo melhor. E isso me sustentou ano após ano. Isso me ajudou a vencer as minhas fraquezas, minhas tentações. Não é que eu não chorava, irmão, não sou de ferro, mas o choro durou uma noite, a alegria vem pela manhã. Sabe, a certeza de que, cara, ele tinha o melhor para mim, apesar de eu não ver, né, o tempo. Eu não via, eu não sabia quanto tempo ia durar, mano. Todo ano eu desejava que aquele fosse o último ano. Mas como foi essa fase? Qual foi? A gente estava conversando, eu e Pedro, sobre isso. Como é que é essa esperar? Tem gente que fala, estou esperando em Deus. Aí o quê? Sentado, deitado eternamente em berço esplêndido? Irmão? Isso é só maneiro no hino nacional. Mas na caminhada, não. Foi como? Eu buscando, Cris e eu lá, buscando trabalho, buscando direção, aprendendo em Cristo no livro, né? Eu falo sobre isso, eu estou esperando para casar. Está esperando como, irmão? Se preparando para ser o quê? Um homem que Deus espera de você, ou a mulher que Deus espera de você, o marido, a esposa. Deus não chama menino para o casamento, deixará o homem, seu pai e sua mãe. E se unirá quem? A mulher. Agora tem um montão de menino e menina falando de casamento. Então se prepara, pô.
Vai aprender a fazer as coisas em casa, vai aprender a ser homem, ter responsabilidade, ser mulher, ter responsabilidade com a vida, com dinheiro, sabe? Com cuidado da casa, com cuidado de pessoas que moram com você. É importante se preparar para ser o sacerdote da casa, né? Se preparar para ser o homem de Deus da casa. Então, eu acredito que essa fase de preparação não é uma fase passiva, certo? É uma fase, cara, onde nós estamos ativos em Deus, onde nós estamos ativando o Espírito, ativando a nossa realidade, a nossa identidade, quem Deus é, quem Ele espera de nós. E, cara, acho que isso fez total diferença em mim. Gilson, você tocou num ponto muito bacana, que eu quero concentrar um pouco nele, porque, vamos lá, você estava... Desculpa, vamos contextualizar. Você estava entre os 17 e 27, nessa pressão de repente conseguir o teu sonho, que era ser um jogador de futebol ou não, né? Tinha uma namorada te acompanhando, né? Também tinha o sonho também de casar. Legal, bacana que ela também tinha Cristo, né? Ela era crente também, cria mesmo, professava a mesma fé e estava junto contigo ali, né? Mas contextualizando, vamos lá, para o mundo, né? Você vivia um mundo de futebol que, pelo que a gente conhece, a gente que é mais distante, é um mundo onde tem bastante pagode, né? Geralmente mulherada e os homens também são mulherengos, né? Viram de uma comunidade também onde a realidade é diferente, né? É uma cultura um pouco diferente e é tudo um pouco mais fácil, mais precoce, né? Vamos colocar assim. E ao mesmo tempo você ali firme com Jesus, buscando seus sonhos, eles não acontecendo, as pessoas sabendo que vocês eram crente e aparentemente para o mundo, cara, pô, o irmãozinho ali, ele não dá certo, pô, não vai, né? É todo um contexto onde parece que a tua fé e o teu Deus não funcionam, né? E também além de ter um conflito com o mundo, vamos colocar assim, um conflito com o mundo, né? O mundo sempre com o holofote virado para ele, pô, eu não tenho Deus, cara, já fechei aqui meu contrato, né? Eu não tenho Deus, estou me dando bem com a mulherada, e o cara ali, fiel, e só se dá mal, né? E tem o teu conflito também com Cristo ali, de tipo, cara, não vai. Quando eu vou casar, não aguento mais. Quando que as coisas vão acontecer? Como que foi lidar com isso tudo? Né? O que vinha no teu coração de você, sabe, lidar com isso tudo? Um ponto é você lidar com como o mundo te enxergava e como que isso transparecia para o mundo. Eu acho que a gente tem um pouco essa preocupação, né? De, cara, poxa, eu quero exaltar Deus no mundo, então, mas a gente se exalta a Deus como? Quando Deus exalta a gente, né? Ou seja, na nossa cabeça, pô, o Gilson tinha que ser zagueiro do Flamengo, com um contrato de milhões, com 18 anos, né? Na nossa cabeça, esse é o sucesso, né? Esse é o comparativo que a gente tem com... E o outro ponto é como que fica você e Deus ali, né? Caramba, Deus, é isso aqui ou não é? Se não é, quando vai ser? Quando que não vai ser? Para onde que eu vou? Né? Esse ponto de interrogação ali com Deus, né? Então são dois pontos, né? Você e o mundo, né? Como o mundo está te vendo, como você está respondendo, e você e Deus, né? Legal, excelente isso aí. Cara, como eu citei aqui, a pressão das pessoas existia, né? Assim, eu sempre fui uma pessoa de bons relacionamentos, muitos amigos, futebol, a igreja depois me trouxe isso. Então, muita gente assim, gostava de mim, achava um cara legal, maneiro, mas ficava com isso. Poxa, tadinho, que não dá certo, mano. Cara, por quê? Aí daqui a pouco outro surgiu lá, a gente jogava até menos, mas chegou lá e era da zoeira. Caraca, Jesus, por que não, velho? Por que não você, mano? Por que Deus não te abençoa? Eu ouvi essa parada, irmão. Eu falei, cara, às vezes concentração, tava lá e concentração, a galera tinha aquelas voadas, né? Aquela saída, né? À noite, mané, pô, tem uma paradinha ali, né? Então, cheguei um tempo, jogava no clube que pertinho tinha um lugar de prostituição, né? Uma área de prostituição, e, cara, a galera, né, dava a hora, partia para lá, ia jogar, tinha uns jogos fora, às vezes saía fora em outras cidades, chegava lá, irmão, acabava o jogo, tinha menininha da arquibancada chamando, e aí, né, e tudo, né, pegava, tava lá, e eu
queria Jesus, né? Então eu era o zoado muitas vezes. Qual é, mané? Jesus não faz nada, mané. Jesus não pega ninguém, Jesus é de uma mulher só. Então, eu era esse cara zoado. E eu falei, cara, de boa. Né? Eu levava isso bem, eu administrava isso bem. Só que sempre, depois que apagavam os holofotes, sempre tinha um que falava, pô, mano, eu queria viver isso que tu vive e não consigo. Eu me perdi na prostituição. Cara, eu pego geral, mas tem hora que eu quero uma, eu não tenho. Eu não construí família, eu já acabei com a minha família, eu já acabei com um casamento. Eu estava lá na favela, tem uma rapaziada, a ideia era, antes da pelada, era pro baile, peguei, fulano, ciclano. E eu estava lá, e tinha o meu momento de oração lá com a galera, antes final de jogo. E toda hora colava, todo jogo esperava alguém. Pô, Gilson, tem um tempo para a gente trocar uma ideia? Pô, irmão, me ajuda, velho. Tá brabo. E na maioria das vezes é sempre quando dá ruim, né? Quando dá ruim, lembra do Gilson. É isso aí. Certo? Então, cara, casamento. E quando tá bem, desdenha, né? E quando tá bem, desdenha. Né? É isso. Eu jogava em time onde fala, mano, era só zoeira, só palavrão, só safadeza. E eu era o crente dali, certo? Mas, cara, Deus me mandou para lá, certo? Então é onde estou te falando, irmão. Você não tem que morar na igreja, mas se você tem certeza da sua identidade, da paternidade de Deus em você, você pode ir lá para a Babilônia, irmão. É a geração de Daniel. Está na Babilônia, não vai se corromper, vai prosperar lá dentro e vai revelar o seu Deus. E daqui a pouco outros vão confessar. Então vinha, minha mulher, mano, mandou embora de casa, meu casamento acabou, mano, me ajuda. Cara, me leva lá na tua igreja, vamos orar. Aí eu, cara, eu posso orar, mas o que vai fazer a diferença não é você orar agora, é você se tornar uma nova pessoa. A mulher está cansada de você, não do casamento. Então não adianta você vir para a igreja para ter ela de volta, você tem que vir para a igreja para resgatar quem você é. Né, que Cristo te chamou para ser, e o resto vai ser uma consequência. E hoje eu tenho amigos como esse que estão convertidos. Deus restaurou o casamento, Deus restaurou a família, porque Deus restaurou a vida dele através de um time de louco, de zoeira, e Deus botou um crente lá, certo? Então, a pressão eu lidava desse jeito, com a certeza de quem eu era, e a igreja local, sabe? Eu acredito na importância disso, ter um pastor, ter alguém que ali, semanalmente, eu era fominha, sempre fui fominha de culto, então eu não perdi um culto, mano. Então eu estava na escola, né? A escola lá, aprendendo sobre fé, aprendendo sobre identidade, aprendendo sobre princípios espirituais, aprendendo sobre a realidade de quem eu sou em Cristo. Então, esse tempo foi um tempo de aprofundar raízes, e semanalmente eu precisava ter essa raiz regada, certo? Porque ela estava sendo pressionada o tempo todo, aí era diferencial na minha vida com Deus. Eu tinha hora que batia, pirava um pouquinho o cabeção. Falei, Deus, por que não? Porque abençoa da direita, da esquerda. E, caraca, não acerta o cara aqui. Né? Então, a palavra de Cristo em mim, sendo renovada, sendo vivificada, né? A cada semana, semana após semana. Cara, eu tinha culto terça, quinta, domingo, eu não faltava. Depois, jovem, voltou dentro, mano. Então, isso, mano, foi um diferencial. A igreja, o corpo de Cristo cuidou de mim. Eu tive pessoas que foram referenciais na minha vida, né? Que eu olhava para ela e falei, cara, eu vejo Cristo nesses caras, mano. Eu quero viver isso. E eu pedi ajuda, dava ruim. Quando a tentação batia, mano, tem hora que eu olhava a Cris, meu, eu falei, meu Deus, parecia até um cachorrinho lá, aqueles frangos, né? Meu Deus, é hoje, eu não aguento mais uma semana. Eu tinha uns amigos lá que falei, velho, tá brabo, me ajuda aqui. Isso é bacana, Gil, sabe por quê? Muito cristão se deixa levar, falando, ela é a mulher da minha vida, eu já sei que Deus colocou para eu casar com ela, vai ser a gente, então não tem problema. Tem problema sim, né? Isso é bacana. Você tocou em 2 pontos, que já fala sobre isso, mas tocou em 2 pontos muito, muito, muito legais, né? Você escolheu Jesus, né? Você falou, cara, é por aqui, e eu vou... Cara, aquilo que a gente estava falando antes de começar. Assim como Paulo já entendeu de cara, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então você escolheu Cristo e falou, cara, eu vou até o fim. Nos meus olhos não está dando certo, não está acontecendo, mas eu estou aqui, vou aqui, acabou. É isso aqui mesmo, é namoro, namoro baseado na Bíblia, até o casar, certo? Cara, eu vou por aqui com Deus. Mas você falou 2 pontos muito bacanas. Cara, eu tenho certeza, ficou nítido, e é assim na minha vida, acredito que é na vida de todo cristão que
tem compromisso sério com Cristo e com a palavra, você fazia algo que é primordial. Você estava na igreja, sempre que tinha que estar, você estava buscando, você estava ali com o teu batidão crente, entendeu? Você estava ali, então você sabia que era importante você estar se alimentando, você está tendo o teu devocional, você estava cheio de Cristo. Então, por isso que você tinha, não vou chamar de facilidade, mas por isso que você sabia como confrontar tudo isso que vem para nos tirar do nosso chamado, né, da nossa vida com Deus. Né? Então, esses 2 pontos são muito interessantes. Né? As pessoas precisam entender isso. Né? Como que você fica forte para confrontar o mundo, confrontar o meio que você está, né? Para você ser igreja na tua casa, você ser igreja no teu trabalho, você ser igreja na rua. Como? Se você tiver um bastidor com Cristo, né? Com palavra, com jejum, com oração, com a igreja local. Então você precisa estar cheio para você poder refletir quando você está na rua, no teu trabalho ou na tua casa. Né? Isso foi muito bacana. Isso que às vezes as pessoas falam, eu quero isso, mas não consigo. Não consegue porque você não faz o dever de casa, cara. Se você quiser ser médico, você vai fazer o quê? Você vai 5 anos de faculdade, residência. Se você quiser ser o que você quiser ser, tem um preparo. Então, assim, é como uma vida com Deus. Estou esperando aqui, eu sei que eu tenho chamado, não vou deixar acontecer, nada acontece na minha vida. Cara, mas como é que está a tua vida, você e Deus, dentro do teu quarto? Porque não é na nossa força, né, velho? Não é na nossa força. Eu não podia, mano. Eu não era forte o suficiente, eu não era santo o suficiente de mim mesmo, eu não era, disciplinado o suficiente. Cara, toda a minha suficiência vem de Cristo, sabe? Toda a minha força vem de Cristo, a minha santidade vem de Cristo, certo? Porque minha carne queria o pecado. Né? Então, a cada dia que eu acredito em Cristo, eu acredito que, cara, o melhor é Cristo, eu acredito que o melhor é obedecer, o melhor para mim. Quando ele me pedia para abrir mão da relação sexual fora do casamento, não é para me fazer mal, não é para me fazer sofrer, é porque é um princípio. Né? É um princípio que ia me levar a viver um lugar de honra. Porque também, mano, eu não sei se vocês percebem isso, né? Depois que a galera transa, irmão, já era. Já não se cuida mais das outras coisas que são básicas. Começa a transar, já é menos conversa, é menos romantismo, é menos namoro. Né? Então, acredito que o meu tempo de namoro sem uma relação sexual me aproximou mais da Cris. Nós tivemos mais tempo de conversa, de se conhecer, de explorar a alma, né? A gente fala que namoro é o tempo de explorar a alma. Casamento, beleza, a gente prova do sexo também, mas namoro é tempo de explorar. Eu quero saber se é com essa pessoa que eu quero casar, é com essa pessoa que ela compartilha da mesma fé, o mesmo propósito, ela está indo para o mesmo lugar que eu, cara. Ela está indo no mesmo propósito que eu, é isso? Beleza. E relacionamento, nós somos diferentes, nós não somos perfeitos, nenhum dos dois. E aí, vamos nos aperfeiçoar, não é no casamento que muda. Não, cara, vamos nos ajustar. Então, foi um tempo onde Cris e eu percebi a gente se moldando a Cristo, mas também se moldando um ao outro. Para quê? Que nós chegássemos no casamento sem essas crises que nós vemos por aí. Né? E eu creio que isso fez total diferença na nossa caminhada. O Pedro comentou uma coisa aqui que eu acho que é fundamental para a nossa vida. A Bíblia fala que a gente é luz nesse mundo, né? E o nosso testemunho diário, ele impacta todo mundo que está ao nosso redor. Eu vejo isso no meu trabalho, né? Eu vejo isso com as pessoas que eu convivo, né? E isso foi, cara, muito importante que você falou, porque o teu testemunho de vida, por mais que as pessoas tivessem essa ótica de, ao mesmo tempo, falar, cara, pô, coitadinho, quando elas, de fato, precisavam de uma palavra, de um conselho, de um direcionamento, elas tinham a tua vida como referência. E ser referência é isso. Por mais que aos nossos olhos, aos olhos das pessoas, por um lado, né, não seja aquilo que a gente realmente espera viver, porque a proposta de Deus, muitas das vezes, ela vem confrontar aquilo que a gente tem como proposta de vida, né? E é exatamente o que aconteceu com você, né? E, assim, uma curiosidade que eu tenho aqui, como que foi o momento exato que você decidiu, cara, agora eu não quero mais futebol, eu já entendi, Deus falou comigo e eu vou, cara, ouvir a voz dele e seguir nesse chamado, porque eu sei que é isso que ele tem para mim. Como que foi esse momento aí? Legal, boa pergunta. Foi
nessa fase, né, a decisão, naquele dia que eu falei que eu estava lá na minha sala orando e Deus falou, pô, mano, se eu estou te pedindo para você abrir mão porque eu tenho algo melhor. Então, naquele dia ali, eu decidi parar. Eu decidi largar, eu decidi entregar. Então, daquele dia eu levantei, liguei, falei com meu pai, falei com a minha mãe, falei com a Cris. Falei, amor, agora eu não sei quando que a gente vai casar, mano. Meu ideia era ter um contrato para dar um chutinho certo e a gente casar, não demorar muito. Agora, não sei nem o que eu vou trabalhar. Distanciou mais ainda agora. Agora deu ruim. Né? E eu falei, cara... Aí falei com meu pai, falei com o empresário, né? Falei com os amigos mais chegados. Falei, irmão, parei de jogar. Não vou mais. Cara, que não. Aí eu não podia falar que eu ia ser pastor. Deus tinha falado comigo. Falou, ó, você vai ser pastor, né? Quando você ficar velho. É agora. Esse momento aí que ele falou com você, ele já... Não contei isso, né? Deus tinha falado comigo. Eu não quero que você seja jogador, né? Eu não quero que você eu estou pregando o evangelho por onde eu vou. Beleza, mas eu quero te usar agora. E é aqui na Maré, na Nova Holanda, né? E você vai ser pastor. Eu falei, caraca, eu nunca me vi pastor, nunca quis ser pastor, nem pregava na minha igreja, só pregava na rua, na favela, no campo. Né? E eu falei, cara, mas eu decidi. Quando eu tive essa certeza... Eu decidi, mas eu falei, nem para o meu pastor eu falei que Deus falou comigo que eu seria pastor. Só a Cris e eu sabíamos. Né? Por quê? Eu falei, cara, se Deus falou, ele vai cumprir. Ele vai fazer o resto. Eu não tenho que ficar me promovendo nem dizendo para ninguém. Até porque eu não queria muito esse negócio de ser pastor. Aí eu comecei a sair dali. Falei, cara, tá bom. Larguei o futebol, parei, beleza, caiu a ficha. Falei, agora eu tenho que trabalhar. Eu vou trabalhar, vou ver de que eu vou trabalhar. Né, e comecei a entrar no mercado de trabalho, tentar isso, né, até a carteira de trabalho eu tive que tirar outra. Então foi um desafio, só que eu decidi isso, reduzindo a história, em 1 ano. Né, aquilo que eu esperei 7 anos para casar, 7 anos e pouquinho. Em 1 ano e pouco, né, eu tive a minha casa, meu casamento, uma lua de mel que a minha esposa sonhava, né, e eu vivi algo sobrenatural que eu não tinha condição. Assim como eu não tinha condição de resistir ao pecado de mim mesmo, assim como eu não tinha condição de esperar todo esse tempo de portas fechadas, de dificuldade por mim mesmo, e foi Cristo que fez em mim, eu também não tinha condição de ter uma casa e Deus me deu, construiu. Eu não tinha condição de fazer um casamento, uma festa, uma cerimônia bonita, num clube legal, e Deus me deu. Eu não tinha condição de pagar dias fora numa lua de mel, com tudo... E Deus me deu. Então, quando a gente dá para Deus aquilo que Ele espera, Ele dá para a gente aquilo que é mais, né, do que a gente esperava. Então, foi daí. Certo? Em 1 ano. Eu casei no mesmo ano. Eu casei em março, fui ordenada diácono em maio, e em novembro eu fui ordenada pastor. Que incrível, cara. Incrível demais, né? Como é que pode? Então, eu testemunhei esse novo tempo, o tempo de Deus. Então, meus amigos, familiares, tadinho. Aí, de repente, em 1 ano, ele veio tudo acontecendo na minha vida. Caraca! Aí, o meu casamento, o pastor, aí eu me tornando uma referência na comunidade, eu aparecendo, daqui a pouco eu indo pregar em outros lugares, outras igrejas, escrevendo um livro e, cara, se tornando uma voz. Você tocou num ponto legal. Como que você teve essa iniciativa, assim, de escrever o seu livro, Como que foi isso? Foi quase na marra, né? Foram pessoas falando, cara, você tem que escrever isso, você tem que falar, você tem que deixar algo escrito, um legado, cara. Seu livro vai chegar a lugares onde você nunca vai. Outras pessoas precisam beber desse testemunho, daquilo que você e a Cris viveram, né? Nessa história de namoro, de casamento. Então, eu tinha um amigo, né? O pastor Danilo Oliveira, parceiro aí do Projeto Vida Nova. O cara me perturbava, mano. Então, ele começou, cara, e aí, cadê o livro? E aí, cadê? Tu tá me roubando, cara. Tu tá me impedindo de ser abençoado. E eu, comecei, cara. Aí, no meio, 2 meses depois, ele, e aí? Como é que tá lá? Então, assim, teve uma hora que eu vi, cara, é Deus que tá usando esse cara. E eu parei, falei, cara, eu preciso escrever. E acabou se tornando, né, uma boa base. Né? Que a gente começa a falar desde quem não tá namorando, o adolescente, quando é o tempo para namorar? Né? Qual é o tempo de Deus para namorar? Eu digo, há tempo para tudo, até para namorar. E depois, como eu escolho? Eu falo, não confunda o príncipe com o Shurek, nem a princesa com a Fiona. Como Deu Deus ruim se pra envolve. Pedro, aí, ó. Não, pior é que tem Tá gente doido. confundindo porque quer, né? Porque Pô. quer, já sentiu o testemunho ali dentro, Deus já falou, não é? Já sabe que é forçar, furada. né? Aí tenta inventar, né? Não, que porque o sol e não sei o que e tal, a lua e pá, é esse cara, né? E aí dentro tá. Não é. Vai dar ruim, vai dar B.O. Tem gente que tá bonitinho Fala o nome por do fora. livro, Gilson. Fala o nome do livro. Então, o livro é Um Bom Casamento Começa no Namoro.
né? Então tenho ele como e-book também nas plataformas aí, e agora um curso, né? Estamos aí nessa fase agora, eu creio que até mais um pouquinho vai estar saindo o curso na plataforma como videoaulas, né? Estamos dando uma aprofundada a mais, tanto para quem não está namorando, para quem está namorando, para aqueles que já estão noivos. Eu falo, cara, até o noivado dá tempo de acabar. Terminar noivado não é pecado, divórcio é. Né? Então, eu chamo a galera a provar mesmo. Eu estou indo, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que Deus quer, mano. Sabe? Às vezes a gente fica empurrando relacionamentos com a barriga que não está sendo saudável, não está glorificando a Deus e não vai dar num bom lugar. Né? Às vezes tem outras motivações envolvidas. Então, a gente precisa provar de relacionamento com os pais. Cara, como se dar bem com a sogra? Como não ter BO É importante. com o sogro? É importante. Isso é uma pergunta de $1 milhão. Demais, hein? Isso é importantíssimo. Minha sogra vai ver isso aí, ó. Só um spoilerzinho. Quer se dar bem com a sogra, com o sogro? Cuide bem do bebê deles. Isso, é isso. Nosso pastorzão aqui, o pastor Hélio, fala isso. Mamãe tá feliz, tá tudo bem. Isso aí tudo que ele ensina pra gente. Eu aprendi isso aí. Tem que deixar a mamãe feliz. Mamãe tá feliz, tá tudo bem. Cara, galera, foi maravilhoso. Infelizmente estamos chegando no final. Chegamos no final, tá? Mas, cara, foi uma bênção mesmo. Foi bem bacana. O tempo é tão bom que o tempo passa voando. E esse é o primeiro de muitos. Certeza que mais na frente o Gilson vem de novo e termina. A história é longa, né, cara? Esse trajeto, eu queria ter perguntado para ele sobre essa vida de pastoreado que ele assumiu. Agora ele mudou de localidade também, né? Um novo desafio. Tanta coisa que a gente acaba não tendo tempo de falar de tudo, mas tenho certeza, eu fui muito edificado, tenho certeza que pessoas foram edificadas. Esses pontos que ele tocou são maravilhosos. Assim, eu me alimentei bastante. Veio até um versículo para eu deixar com vocês, a gente falando sobre esse confronto, né, quando a gente está cheio de Deus, cheio de Cristo, e a gente se depara com um mundo que precisa ser confrontado, sim, né? Não tem como a palavra diz que não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Então, né, não tem comunhão trevas com luz. Então a gente entra assim, quando Cristo preenche a gente, naturalmente a gente começa a olhar para o mundo de uma forma diferente, né? A gente começa a ter um olhar do céu, uma cultura do céu que confronta essa cultura que hoje está aí, né? E me veio esse versículo no meu coração que eu quero deixar para vocês, tá? Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é exatamente isso. O Gilson estava com o olhar fito em Jesus, e ele exerceu perseverança, tá? Correndo a corrida que estava proposta a ele, que está proposta a ele. E o mais bacana aqui, gente, que a gente tem que ter vivo no nosso espírito: livremo-nos. É uma ação nossa. Nós nos livramos, né? Nós nos abstermos. Nós vamos estar dizendo que não o tempo todo. É uma ação nossa, né? Então eu queria deixar esse versículo para vocês. Eu quero também um e-book que tem me ajudado muito na minha vida, do Pastor Hélio, tá? É lá no site dele que você vai ver, no pastorhélio.com, no site do Pastor Hélio, do Pastor Hélio Peixoto. Rotina devocional, tá? O e-book é bem bacana, tem me ajudado bastante. E, cara, quem puder ir, baixa, vai gostar muito. Acredito que foi isso, gente. É o primeiro, me abençoou demais, tá? Acho que o Júnior quer deixar um recado aí. Júnior, quer falar alguma coisa? Depois a gente passa para o pastor Gilson. Beleza. É isso, foi muito bom esse papo. Tudo isso que a gente falou aqui, né, trazer de forma prática tudo que a gente vive, né, e uma coisa que o nosso pastor fala e que diariamente faz toda a diferença na nossa vida é a gente acordar de manhã, ligar o nosso homem interior, cara, e deixar tudo aquilo que Satanás fala, que as pessoas falam, né, cara, a gente ligar o nosso homem espiritual
e a agir com base naquilo que Deus ministra no nosso espírito, porque o mundo está cada vez pior, o mundo está cada vez em desordem, aquilo que os princípios de Deus, a palavra de Deus, ela começa a ser distorcida, né, para que os princípios do mundo se prevaleçam, mas a gente crê que não vai e a gente está aqui realmente para fazer essa diferença, né? Então, eu acredito muito nisso, eu tenho isso muito forte no meu espírito, independente que você esteja vivendo, desafio que você esteja enfrentando. Pode ser que você esteja no tempo de espera aí, ó. O Gilson esperou 8 anos, né? E fora o outro, isso foi para casar, né? Fora o tempo que ele ficou ali esperando o propósito de Deus, aquilo que Deus já tinha ministrado no coração dele se cumprir. Então, ser perseverante, a gente precisa andar em perseverança, porque com certeza no tempo certo que Deus planejou, ele não está atrasado, ele não vive nesse tempo, ele tem o tempo dele. Então, confia no Senhor diariamente, porque aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir. Cara, eu quero agradecer o convite. Valeu. Vamos juntos, foi bom demais, Júnior, bom demais, Pedro. A gente está junto, batendo papo. Parabéns pela iniciativa. Bom demais você que esteve aí com a gente. Espero que tenha sido bom demais para você também. E eu quero só deixar falando para você, nós estamos num tempo de avivamento. O mundo pode estar mal, está dando ruim lá fora, mas eu e você somos a resposta para essa geração, certo? Não queira ser um crente que só vê o problema, que só vê a questão. Você foi chamado para ser a resposta. Você é parte do propósito de Deus para o avivamento desses últimos dias, cara. Certo? Então, cola com essa galera, cola com o seu pastor, com a sua liderança. Ore por nós, ore pela minha família, ore pela Nova Vida, a família da fé lá em Madureira. Estamos com um desafio incrível, construindo um novo templo, uma igreja ainda pequena, com um templo maior do que nós, certo? Mas o nosso não maior do que o nosso Deus. Então, o Deus da visão é o Deus da provisão. Então, conto com as suas orações, esteja junto com a sua igreja, com o seu pastor e cai para dentro, porque tá chegando a hora, irmão. É isso, galera. Fica com Deus. Obrigado. Boa noite.